né? Vamos começar? Acho que sim. O pessoal vai entrando, assim, conforme... Nancy, eu queria agradecer aí ó, essa oportunidade, sabe? Nós, só para você ter uma ideia, né, há 4 anos atrás nós fizemos também essa rodada. Não deu para conversar com todos os candidatos, né, mas nós também fizemos reuniões há 4 anos atrás para escutar o que os candidatos têm de proposta, sabe? E eu acho que é muito produtivo isso aí, né? Ainda mais que esse assunto nosso, né, de tecnologia, tudo, é um assunto que às vezes não aparece muito nas campanhas aí, né? Porque o candidato tem que falar de uma gama muito grande de assuntos, né? E daí essa reunião que a gente está fazendo aqui vai ser gravada, vai ser distribuído para as empresas associadas à PEP, tudo. Acho que é uma oportunidade da gente conhecer um pouco mais sobre as propostas dos candidatos específicas sobre tecnologia da informação, né? É claro que é um assunto que está muito em voga hoje, né? Ainda mais essa pandemia aqui, só se fala nisso, né? Ou fala que a gente está usando muito, ou fala daqueles que não têm a tecnologia, né? Então, mas eu queria agradecer, viu, assim, e dizer para você que a gente estava pensando em fazer o seguinte, tem essas perguntas aí que você já deu uma verificada, né? A gente poderia trabalhar a primeira meia hora com essas perguntas aí, e depois, né, na segunda parte aí, daí fica aberta as perguntas e tá bom assim para você, Nancy? Tá ótimo, fiquem à vontade, gente. Eu acho que é importante a gente conseguir aqui trazer, né, trazer realmente o que a gente pensa, o que está em plano de governo, enfim, fiquem bem à vontade. Hoje eu não estou muito bem, assim, em saúde, assim, eu estou meio baleado hoje. Acho que chegou sexta-feira, acabou a bateria, eu acho. Mas então eu pedi para o Jaime fazer as perguntas para você, viu, Nancy? O Jaime está preparado ali, tá bom? Sim, sim. Mas você tá controlado? Tá tudo, tá tranquilo, Vitor? Não sei, viu? Eu tenho problemas, quando começa a esquentar ar-condicionado, essas coisas assim, para mim não é muito bom, não. Tem uns problemas aí. Excesso de trabalho também, aquelas coisas, né? Mas vamos procurar tomar o remédio certo, aí já resolve tudo. Tá bem, Então, melhor. Jaime, se você puder assumir aí o comando, viu, Jaime? Vai dar certo, sim. Vai dar certo. Tá bom? Vai no hospital lá que tem que realmente tem que tomar alguma coisa lá. Vai lá que assim. Então, dando continuidade aí às perguntas e o processo aí da nossa proposta de conhecê-la melhor, de conhecer a proposta do governo, você tem uma pergunta assim que ela faz, que ela sintoniza todas essas nossas ideias. A pergunta é essa: se eleita, quais são as propostas do seu governo com relação à ciência, tecnologia e inovação? Que é bem a pauta nossa hoje aqui da nossa reunião. Então, ou seja, qual é as propostas do governo em relação à ciência, tecnologia e inovação que foi pensado aí por vocês do partido? Bem, primeiro, ao Fábio aqui também, primeiro eu quero agradecer a oportunidade e dar os parabéns para vocês, né, por ter uma instituição que leva à frente, conecta e traz aí também as novidades, né, e traz um olhar, um alerta para o nosso município a respeito desse tema tão importante. Bem, nós fizemos, né, e aí dá também um bom dia a todas, todos, né, a gente está aqui com o Vitor, o Jaime, o Paulo, o Fábio, a Raíssa que contactou, enfim, a todos vocês que estão à frente desse trabalho. Nós fizemos um plano de governo, foi de uma forma lenta, acho que foram 9, quase 10 meses de trabalho, reunindo semanalmente e tentando sair. A gente fala que nem existe mais a caixa, né? Vocês que são desse setor, mas sair de não colocar já os temas ali do que a gente queria discutir, conversar com profissionais, com representantes de instituição, com líderes de bairro, com população de conselhos, enfim, para que a gente conseguisse levantar
quais seriam as temáticas que deveriam, e aí já vem a palavra, se conectarem para um município, né, mais sustentável, para um município mais moderno, mas que respeite suas raízes, enfim. Nós levantamos 18 temas, e todos eles estão ligados com o tema ciência, tecnologia e inovação, porque ele tem que permear tudo. Embora tenha aqui no item 9, uma cidade inteligente conectada com o futuro, ciência, tecnologia e inovação, é um item, sabe? Porque se a gente fosse na caixinha, não ia aparecer dessa forma. Então, depois, a gente conseguiu fazer um compilado, mas eu não me restringiria nesse tópico, porque o tema ele tem que permear tudo. Eu acho que isso é um grande desafio que nós temos hoje nas administrações atuais. Os municípios que estão à frente, quando eu falo em transparência, como que você vai ter transparência sem a gente falar em inovação, sem a gente falar em tecnologia hoje, né? Quando a gente fala em território sustentável, quando eu falo aqui, a gente fala, são vários temas, né? Práticas, saúde com práticas integrativas, mobilidade inclusiva. Então, todos os temas que nós colocamos, e aí eu gostaria muito de disponibilizar aqui o nosso plano de governo, e está no site também, www.nancitame.com.br. Eu tenho aí como vice o Bruno Prata, né, uma pessoa aí que eu tenho enorme carinho e admiração, ele participou de tudo isso, principalmente trazendo as comunidades. E aí, no item lá, Jaime, você me corta se eu estiver falando muito, né? A cidade inteligente conectada com o futuro, ciência, tecnologia e inovação. O que a gente traz lá? Primeiro, que a questão da tecnologia é irreversível. E negar a ciência... a gente voltar à idade da pedra, nem assim, né? Porque acho que eles descobriram algumas coisas que instigaram a ciência mais tarde, né? Eu trabalhei com ciência, eu trabalhei em universidade por 10 anos, então não tem como a gente não valorizar esse trabalho que realmente são pessoas que entram na ciência que dedicam sua vida, são aí muitas vezes resultados que mudam, como as próprias vacinas, como, enfim, dentro de alguma tecnologia industrial, muda a vida das pessoas. Agora, como usar isso, que é irreversível, e buscar suporte nas entidades de classe, como vocês, nos sistemas educacionais, né, para renovar, revisar, e a gente tem que ir agregando conceitos de forma o quê? Para que a gente usa ciência, tecnologia e inovação? Para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a preparação profissional, adequar essa nova realidade. E a gente coloca aqui que o principal desafio não está só nas tecnologias, a gente tem tecnologia, a gente não pode destruir os institutos, né? A gente tem ciência, a gente tem, eu tenho tantos colegas que trabalham nos institutos de pesquisa, a gente tem grupos sobre isso, é uma paixão, eles passam a vida dedicados a isso. E a inovação vem disso, da ciência, da tecnologia, mas o desafio maior que a gente coloca, e aí tem que se trabalhar bastante, trabalhar linkado à educação, trabalhar vinculado às questões ambientais, está nos aspectos culturais. E o que a gente seleciona para transformar realmente, né, essa transformação que é indispensável. Nós tivemos aí agora com a pandemia, escancarou isso, o quanto que é importante a tecnologia. Não dá para você fazer um sistema educacional quando você não preparou o mínimo para isso, quando você tem bairros ilhados na cidade que não tem nem a internet, quando você tem uma população de carência alimentar, às vezes não é só a ausência, mas que nem sabe se alimentar, e a gente também não aproveita isso no nosso município. A tecnologia podia estar com os pequenos produtores para ocupar todos os espaços com a economia nossa, com o produtor nosso, para gerar renda, tanto município quanto dar importância às nossas cidades irmãs, municípios irmãs, que é o aglomerado, né? Então, nesse capítulo, a gente fala que o desenvolvimento econômico, geração de emprego, renda e a democratização de oportunidades, que é importante. A discrepância social, se a gente conseguir dar um up, né, dar um outro ponto de saída. E a molecada hoje está com o tanto inteiro com o celular na mão. Nós temos e o sistema público ele tem que vir numa velocidade também. O que nós propusemos aqui, porque eu me empolgo bastante, que eu gosto bastante dessa área, mas a gente propõe fazer um plano municipal de Piracicaba em ciência, tecnologia e inovação, está no meu plano de governo. Para isso, não é a Nancy não sabe o suficiente para isso, vai ter que trazer
as instituições que têm inteligência no nosso município, e meio a toque de caixa, não dá para demorar 4 anos, né? Até porque a gente não vai revolucionar o município em 4 anos, a gente vai dar um outro rumo, mas a secretaria a respeito disso, o conselho tem que funcionar bem, montar um comitê lá no Instituto de Planejamento, onde esses planos, eles realmente tragam a inteligência da cidade, um compromisso, onde nós somos parceiros no compromisso adotado. Ah, mas não tem dinheiro. Olha, gente, o dinheiro é limitante, sim, para muitas coisas, mas não para um trabalho, não para dar um direcionamento e não para a gente vincular ações a médio, curto, médio e longo prazo. Então, esse caminho é irreversível. A gente coloca aqui, além do Plano Municipal de Piracicaba em Ciência, Tecnologia e Inovação, comprometido com o quê? A promoção, incentivo ao desenvolvimento científico, pesquisa e capacitação tecnológica. Tem que ter a capacitação. As ideias, a pesquisa, eu sempre falava, eu sempre gostei de extensão, trabalhei com pesquisa, mas eu amo extensão, porque se não chega em quem usa, a gente fica para trás. E muitas vezes, na ciência, que eu admiro tanto, mas muitas vezes a gente cria um status que parece que não pode se comunicar com aquele que usa, que está numa esfera, talvez, de uma simplicidade intelectual, mas não de inteligência e não de sabedoria. E nós temos que conseguir fazer esse vínculo. Nós vamos precisar muito das instituições, das comunidades e da população. Isso aí, e conte bastante com a TEP com isso. Já gravei aqui. Muito obrigada. Já está gravado aqui. Nós podemos colaborar bastante com isso. Muito obrigada, Jane. Como você deve ter visto lá, são em torno de 20 empresas associadas, mas se estende aí para uma série, para várias empresas nesse segmento. Que bom, que bom. Muito obrigada. Então, vamos lá, a segunda pergunta, não na ordem, mas assim, você até já entrou nesse tema, mas acho que faz sentido a gente reforçar que é o que está em evidência hoje, que são as cidades inteligentes. Então, a pergunta é essa: se eleita, né, o que os cidadãos piracicabanos podem esperar do governo, do seu governo, em relação ao tema de cidades inteligentes? Jaime, eu também está aqui o conceito, inclusive, das cidades inteligentes, né? A gente fala no uso das ferramentas que todas as cidades mais desenvolvidas do país e do mundo, eles fazem o uso das ferramentas, né? Então, quando a gente fala aqui tecnologia de informação, de comunicação, para facilitar o quê? Facilitar as ações do dia a dia, as necessidades do município e seus habitantes. Eu citei aí das crianças, que aí como que, primeiro que isso é um outro tema lá para a educação, né? A gente tratar da educação presencial, a gente vai ter, não vai eliminar o digital de jeito nenhum, mas nós vamos ter que ver como acomodar, e a gente tem a ideia de fazer isso no município, fazer zeladorias, e a gente também descentralizar, né? A gente tem que fazer um mapeamento, um diagnóstico dos bairros mais vulneráveis e tentar levar isso para lá. Agora, o olhar sobre o município de Piracicaba, ele tem todo o potencial para incorporar, desenvolver o padrão das cidades inteligentes, e acho que isso em todas as ações. O que a gente percebe hoje na prefeitura, né? A gente percebe que cada secretaria, por exemplo, tem um sistema lá de informação, alguns arcaicos, alguns, como a Secretaria de Obras, ainda no papel, tá? Você chega lá, você vai procurar um processo, você faz a reunião e tem pilhas desse tamanho na parede. Eu falo, o que é isso? São os processos. Você vai lá, não acha. Nós estamos no ano 2020, vocês são de empresas de tecnologia e a gente tem uma inteligência na cidade para isso. Aí não acha, pede para entrar novamente com todos os documentos, mesmo você tendo protocolo. Ou você vai na saúde, muitos e vai ajudar, né, a cidade inteligente a conectar os vários temas. Como isso? Por exemplo, você vai um munícipe vai na saúde, mas ele depende também de uma política pública da proteção e assistência. São 2 sistemas diferentes que não conectam. Você manda um munícipe lá na outra secretaria. Então, esse centro de triagem, aí muitas vezes eu ouço, mas Nancy, tem muitos idosos que não vão conseguir. A gente tem que ter um processo, vai ter que ter um local também de triagem com essas informações. O que não pode, uma secretaria não sabe que a outra faz e ainda tem secretaria no papel, gente, os processos no papel, e lá jogado, pode ir lá ver, no chão, está no chão, umas pilhas, saiu da ENDAP, foi para o... E que mexe,
Para ter ideia, com toda a regularização fundiária do nosso município, 252 loteamentos irregulares que não têm as informações, fiscalizar depende disso, conectar com o munícipe, agendar uma consulta, e não pode esquecer da sustentabilidade nisso, né? Acho que a indústria também 4.0 e da inovação, mas a gente linkar isso à sustentabilidade também. O que a gente pensa? Onde que a gente poderia gerar esses planos? E sem dúvida nenhuma, o Instituto de Planejamento hoje ele não funciona. Ele é tarefeiro. Você vai lá, eu acompanhei de perto, né? A gente se manifestou bastante. Nós temos o plano diretor, plano de mobilidade, plano de cultura, enfim, os setoriais. A gente conseguiu inserir o plano de desenvolvimento rural sustentável dentro do plano diretor para ter obrigatoriedade da gente. E você não tem dados, você não tem diagnósticos. Nós fomos fazer a política de enfrentamento à violência contra a mulher, você não tem dados para implementar a política pública. E aí vem a ciência, e aí vem a tecnologia, a ciência que você busca os dados, a tecnologia para chegar e chegar rápido, né? E a inovação, que é essa transformação toda. Então, o IPLAP tem que funcionar com inteligência. Claro, você tem ali servidores, você tem cargos de confiança, mas você tem que trazer de uma forma organizada representantes institucionais para dar um direcionamento. E hoje nós estamos muito longe de ter uma cidade com aqui as ferramentas da cidade inteligente. A gente tem visitado outros municípios que a gente toma como referência. A parte de transporte, você vai saber se tem ônibus, se não tem, e como que você não sabe onde passa. Olha, tem muitas regiões que não tem um único transporte coletivo. E não está difícil, né, Nancy? São ferramentas que já existem, né? São tecnologias que já estão aí disponíveis, né? É isso, Jaime. Está aí, é irreversível, está aí, municípios usando, e a gente dessa forma, marca consulta na fila. Nós temos um programa de merenda, por exemplo, que a gente podia ter os nossos produtores entregando, a gente traz de fora e não tem uma conexão com eles, montar associação cooperativa. A tecnologia ajuda a agilizar. E treinamento, se você não tiver capacitação de uma forma didática, ver o mapeamento de tudo isso, também não funciona, né? As três coisas têm que andar junto, né? E a gente valorizar cada munícipe. Pode ser o catador, que está lá no reciclador solidário, também é outra coisa, os resíduos. Você não sabe quando coloca na rua, quando não coloca, aí coloca, misturou tudo, aí só coleta 8% e fala que a gente é primeiro lugar, mas como? Se de 100% a gente coleta 8% de reciclado, não divide, chega lá, não sabe o que faz com o resíduo orgânico. Então, a gestão, a organização, eu acho que sem organização você não consegue ter uma boa gestão. E nós dependemos da ciência, da tecnologia, da inovação, para que a gente possa ter uma organização num tempo, né, ganhar velocidade nisso tudo. Ok. Então, realmente é um tema bem extenso, né, essas cidades inteligentes, que ele abrange aí várias coisas, e acho que o grande lance é esse mesmo. Esse é a grande dificuldade, e acho que o grande avanço que as cidades podem ter. Sem dúvida nenhuma, acho que a cidade inteligente está travando, né, vai travar várias informações e trazer uma melhoria para o município. Vamos lá, então, você também já entrou, você também já propôs alguma resposta para esse tema que nós vamos chamar aqui, mas também o PNAD contínua, TIC, Tecnologia, Informação e Comunicação, ou seja, a palavra TIC, né, de 2018, ela traz aí em cada 4 brasileiros, em cada 4 brasileiros não tem acesso à internet. Quer dizer, ou seja, nós estamos falando de 25% da população aí que não tem acesso à internet. Essa informação é brasileira. Essa realidade impede que os cidadãos tenham acesso a diversos serviços de informações. Nós estamos falando de acesso da internet mesmo, e não bem ali a parte de conexão na internet. De novo, qual a proposta do seu governo para resolver essa situação aqui em Piracicaba?
É evidente que esse dado ele é de 1 em cada 4 brasileiros a nível nacional, né? Em Piracicaba talvez não seja tão grande assim, mas existe uma parcela muito grande da cidade que não tem acesso à internet. E aí, como que nós podemos resolver isso e o que o seu governo pensa disso? Jaime, eu não sei, eu tentei ter um mapeamento disso, eu não consegui, mas a gente andou muito, né? Tanto durante o mandato quanto agora. Eu acho que não tem bairro, pode ter um ou outro entre 2 bairros aí, novos, que eu não tenha passado, mas acho que a gente andou, inclusive a área rural, tudo. A área rural é um desastre. Você tem algumas regiões que você não tem telefone, não tem nada, não tem nada. E também não tem um ônibus, entendeu? Você fica, eles falam, olha, aqui ficou doente e morreu. E o posto de saúde, até, por exemplo, em Umas, que a gente conseguiu lá o posto, mas não sei se vai ter os médicos e tal. Eles, acho que é 1 ou 2 vezes por semana, e quem ficou doente, se você não arruma o carro de um vizinho, alguém que não tem carro, e correr para cá, né? E aí você vai, Bitiruna e tal, Tanquinho, que agora eles se juntaram lá, mas e dentro da cidade, ali na região do Sônia, região do Gilda, a gente andou várias regiões que não têm acesso à internet. Primeira coisa, e aí eu volto nessa questão do planejamento, às vezes quando eu falo em planejamento na rua, mas aí você vai ficar 10 anos planejando. Eu falei, não, tudo tem seu tempo. O que não pode é sair fazendo coisas, eu faço uma ponte, eu melhoro a fachada de um prédio, eu falo, muito matéria e pouco espírito, né? Mas aí, o que a gente teria que fazer? Primeiro, ter um mapeamento disso tudo. E eu acho que a luta é para colocar todo mundo conectado. Essa luta a gente vai ter que ter, senão não vai funcionar nada. A própria educação, a saúde, a área rural, você entregar um produto, a gente vai ter que ter um mapeamento, ver qual é o investimento. Uma outra coisa que nós, acho que nem sei se está no plano, mas é algo que eu tenho firme na minha mente, e também nem sempre é bem interpretado, mas eu acho que tem que ter um grupo, mesmo que pequeno, e também não sei se é na Secretaria do Governo, se é no IPLAP, isso vai ter que ser revisto, né? Mas o que tem é comunicar tudo, não dá para dividir mais as coisas em caixinha. E a gente tem que ter um grupo o tempo inteiro olhando onde tem recurso, além do que vem através dos tributos, porque tem muitos programas nacionais e internacionais, eu te cito vários, olha, o SUS tinha por qualidade, e Maringá recebe muito mais que a gente. E eu acho que nesse campo aqui, porque a gente está falando de dinheiro, né? Transporte sobre trilhos, nós temos um programa para a nossa região, a gente não usou. Então, tem o recurso que aí vai ser necessário, porque como que você vai levar a internet para toda a área rural? Vai ter que dar um jeito. Como que você vai democratizar? Democratizar a informação em todo o nosso município que está espalhado. Ele foi espalhando sem pensar em infraestrutura, sem pensar em equipamentos, e um deles foi a internet. Nós vamos ter que ter um mapeamento, uma ideia, mas eu acho que não supre tudo, é que a gente tenha centros culturais, talvez em 10 zeladorias, onde teria que ter esse acesso, e também a parte de cultura e de esportes para jovens. Tem prédios na cidade inteira, alguns fechados, alguns com moradores e que são públicos, mas vai depender do mapeamento, da gente ver cada região qual é a necessidade realmente para a gente conectar essas pessoas, porque não são iguais. Você vai para uma área rural, é muito mais caro, e a gente vai ter que ver como fazer isso, mas nós não podemos deixar um território desse tamanho, né? E você fala, mas Nancy, tem 3% da população na área rural, não interessa, são munícipes, então, com um orçamento pífio de menos de 1%, e a gente está deixando de gerar renda, e aí é para todo mundo come todo dia, né? E a gente só produz 9% dos alimentos que a gente come aqui, nesse município com mais alto. Por que isso? Será que se conectar, se a gente tiver acesso à internet, tiver programas, tiver fomento, a gente não vai fazer girar, isso gira urbano, gira os programas? Então, eu não sei te dar uma receita certa, olha, é uma torre, é isso, porque a gente não tem um diagnóstico preciso. E esse é o primeiro ponto. Mas eu acho que é prioritário conectar a cidade toda, não tem como, né? Até por falar em cidades inteligentes, né? Não tem como Sim. falar de cidade inteligente que está conectada, né? Perfeito. Muito bem. Tá. E assim, a última pergunta aí protocolar aqui que nós montamos, ela diz respeito aí à parte de educação. Então, é muito comum, Nancy, as pessoas
se trabalharem fora, ou seja, a mão de obra nessa parte de tecnologia, para as empresas de tecnologia, é muito rasa. Ou seja, nós temos aí poucas mão de obras, assim, e talvez nem tanto incentivo para isso. E o que é pior, quem se prepara acaba indo para fora, ou seja, acaba indo trabalhar em outros municípios, em outras instituições, porque lá já tem todo um polo montado para isso. Enfim, é muito comum isso. Ou seja, a preocupação maior é isso aí. Então, a ideia é o seguinte: o que o teu governo vai estar preparado para quê? Para essa parte no setor de informação e comunicação, no TIC, para a mão de obra, o que o futuro governo municipal pode fazer para minimizar essa situação de escassez de mão de obra e do pouco que tem ir para fora? Bom, Jaime, novamente eu te digo, eu sei que tem uma carência nessa área e em tantas outras, né? A gente tem uma carência de formação mesmo. Uma das primeiras ações minhas dentro da Câmara Municipal, uma escola lá dentro, a escola do Legislativo. E ninguém entendia, falava, o que você vai montar a escola, vai fiscalizar, legislar? Eu falei, se a gente não tem a população junto, e se a gente não discute, mas vai ser partidário, não. Nós tivemos gente de todos os partidos, de todos os... Passaram mais de 9.000 pessoas. Eles levaram um susto, porque as instituições parceiras, acho que tem 162 parceiros hoje, tudo voluntariado. E aquilo começou a bombar. Então, quando a gente tinha os planos para discutir, nossa, aquilo era, como que você vai trazer, como que fala, empreendedor e você traz ambientalista, isso vai dar briga. Eu falo, gente, nós temos que achar o caminho do meio, e divergência vai ter sempre. Não adianta esconder e de repente eu falo, é isso que eu quero. Então, capacitação é a mesma coisa. Se a gente tiver capacitação tecnológica, é a mesma coisa. Se eu tiver aqui um plano maravilhoso para o nosso município, né, e eu não tiver a população que consiga acessar, que consiga usar as ferramentas, e as empresas aí, eu acho, de tecnologia que a gente tem, são as grandes parceiras para esse plano que eu coloquei, e que tem que ter a capacitação aí. Como que a gente vai gerenciar isso? A gente tem já um mapeamento de alguns locais, né? Mas isso em termos de espaço público. Sempre poderia fazer alguma coisa, hoje está um espaço muito político e pouco técnico. Eu acho que tem que ter, claro, tem que ter o político, mais técnico. Eu tô aí sabendo, mas não tenho assim de uma forma muito oficial, parece que tem 20 centros que poderia ser usado para capacitação no município, hoje é tudo lan house, sabe, e é pago pela prefeitura, então parece que tem 20 locais na cidade. Então, a gente está tentando fazer um levantamento, precisaria usar esses espaços e, novamente, ter a parceria com vocês, não só para a formação da mão de obra para o espaço público, mas para vocês também, ver como que vocês enxergam. E aí não é só a parte tecnológica, né? A gente vê que a questão de uma incubadora também, nós temos as empresas e tem também os microempreendedores. Eu acho que se a cidade não estiver conectada e não tiver... E tem tudo para isso, porque eu acho que a gente tem uma vocação enorme, um centro de... Nós temos um centro com tantas instituições na área educacional, mesmo tecnologia, e com todos que eu converso, sabe, Jaime, eu fui conversar na Exalc, na Unimep, na FUMEP, no SENAC... Todo mundo tem vontade de estar junto do espaço público, parece que não consegue, sabe? Fala assim, não, nós temos o Sebrae, eles falaram que tem lá, por exemplo, um programa para o pequeno empreendedor junto às escolas, isso envolve tecnologia. Eles falam, nós não conseguimos implementar em nenhuma escola, em Santa Bárbara nós implementamos em todas. Então, acho que vem junto com a educação, a gente tem que pensar nos centros tipo ETEC, de ensino técnico, juntar todo esse pessoal e achar uma forma e usar o espaço público também para que a gente possa fomentar também. Senão, nada disso acontece, nem a conexão, nem a inovação, não vai acontecer. Mas a gente vai precisar de vocês, não tem uma fórmula mágica, né?
Falar, olha, é esse o meu pacote. Não estaria certo, porque tem muita gente aí, claro, vai reunir 500 pessoas para falar isso? Certamente não. A gente tem que pegar uma representatividade e aí tocar para frente, e as reuniões têm que ser abertas. Vocês não tocaram aqui, mas assim, ó, isso é importantíssima a tecnologia para ter transparência, mostrar os contratos em tempo real. Aí as pessoas começam a confiar também. Olha, realmente eu estou vendo o que está sendo feito e começam a vir participar e ajudar, né? A transparência, sem dúvida, ela está junto aí com essas cidades inteligentes e com a tecnologia, sem dúvida. Tem isso aí. Então, de novo, conte com a gente, viu, Nancy? Obrigada, Jane. Vou contar. E vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Bom, as perguntas protocolares, as perguntas que nós aí preparamos aí para pautar a reunião, já estão já cumpriu aí todas elas aí, né? Agora nós vamos abrir aí para... Já existem algumas perguntas, não sei se você está acompanhando no chat junto aí. Abri. Né, o Fábio Prato, ele tem algumas perguntas. Quer fazer, Fábio? Pode abrir o microfone e fazer aí? Já aproveita e já... Não, tá sem som. Bom dia. Aí, vai lá. Bom dia a todos aí, tudo bem? O município nosso hoje, existem realmente muitas demandas que a gente vê, muitas necessidades, né? E dentro do plano de governo de vocês aí, vocês acham que com a nossa arrecadação, com aquilo que nós arrecadamos hoje, é possível de realizar mais? Fábio, deixa eu ver, tá aberto meu microfone? Tá, né? Tá. Tá sim. Hoje, nós temos 1.700.000.000, enfim, passa de 1.700.000.000, né? A gente acredita que não é nem essa arrecadação, vai cair, vai estar menor. A arrecadação está menor, vai estar menor. E tanto o plano plurianual, a lei das diretrizes orçamentárias, nós estamos votando agora, semana que vem. Então, tem uma projeção disso tudo. E tem uma fluidez sempre, né? Tem um percentual aí fluido. Eu acredito que, assim, que vai ser difícil. Falar para você que vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas a gente vai ter que ter essa transparência, ter as prioridades, trazer as instituições junto. E só que a gente tem que ganhar eficácia também. Eu vejo muito desperdício. A hora que você tem transparência dos contratos, né? Realmente é isso que vai gastar. A hora que você ganha em eficácia. Só que vai ter um primeiro momento que é trocar o pneu com o carro andando. Isso é difícil, né? Porque a gente tem as contas, nós temos aí Instituto, inclusive, de Previdência totalmente complicado. Hoje a gente tem 32% do orçamento para a saúde, nós temos quase 30% para a educação, sobra muito pouco para investimento. Só que eu acredito também que, assim, que a gente vai ter que usar muito do que tem e que não é usado. A gente encontra uma força de servidores, o que nós temos de servidores bons, capacitados dentro da prefeitura. Eu converso com um monte de gente desanimada. Fala assim, olha, eu estudei, eu fiz isso, tal, aquilo, e eu não sei, eu estou esperando aposentar, porque eu não consigo me envolver em nada. Então, eu acho que valorizar o servidor, trazer, tem gente boa, assim como na Câmara, eu fiquei assustado, gente, quanta gente boa. Aí, acho que eles até cansaram de mim, porque era o dia inteiro ali convocando o pessoal. Nossa, tomara que ela vai viajar um dia, né? Então, eu acho que é trazer esse povo junto para motivar. Nós vamos ter dificuldade. Nós vamos ter dificuldade. É um orçamento que cai, que a gente ainda vai ter que tomar pé da situação, porque não tem transparência, não tem nem os contratos. Outro dia a gente foi votar aquele para aumentar 7 milhões lá, o transporte público do contrato emergencial. Eu estava numa audiência pública, eu falei, mas vocês estão pedindo mais 7 milhões, cadê o contrato, minha gente? Eu não estou em acesso ao contrato. Mas, mesmo, não está no portal. Eu falei, mas não é para mim. Eu estou mandando agora. Não é para mim, é para a população. Tem que estar lá. E vocês estão pedindo 7 milhões a mais e nem os vereadores têm acesso e já vão votar. Não tem nem acesso ao contrato. Então, tudo isso é dinheiro que pode, com mais eficácia, eu acho que dá para enxugar muita coisa aí, né? Enxugar não quer dizer, Nancy, então vai diminuir 32% da saúde, aí você não vai... Né? Não, ao contrário. Acho que no começo... Você tem que ver onde está indo isso aí, né? E aí contar também com um quadro bom e ter esse diálogo, Fábio, mas vai ter dificuldade. Eu tenho certeza que nós podemos fazer muito mais do que está aí com menos dinheiro. Isso eu tenho certeza.
Agora, vai fazer tudo? Certamente não. Né? Ainda respondendo as perguntas aqui, né, o Paulo Machado, ele está perguntando sobre a parte de fibra ótica. Né? Então, por favor, Paulo. Isso. Bom dia, Nancy. A gente conhece que a prefeitura possui uma rede extensa de fibra ótica e de outras mídias também, rádio, etc., que conecta vários prédios públicos, escolas, centros de saúde, etc. Essa rede já existe e ela poderia ser usada para ajudar nessa meta de levar a conexão à internet, a levar os serviços online para a população, gratuitamente. A gente acha que isso é ela não prejudicaria o intuito inicial dela, que é conectar os órgãos, né, as escolas, etc., e ainda assim poderia fornecer esse acesso aos munícipes. Você acha que faz sentido essa ideia e se isso poderia ser realizado caso vocês assumam a prefeitura? Eu acho que faz sentido, mas novamente eu coloco análise, sabe, Paulo? Eu acho que é até bom se levantar isso. A gente precisaria ver realmente essa rede, se tem algo concreto, né, da onde ela passa. São os prédios públicos, agora eu fico perguntando, né? E por que eles não se conectam entre si, né? Por que tem essa rede, mas nem os prédios públicos, é de verdade. Você vai numa secretaria, você não consegue ter a conexão com a outra, né? E faz sentido, sim. Agora, eu não sei até que ponto abrangeria, qual é o percentual do território nosso que a gente conseguiria chegar, né, com isso. Eu acho que tem que fazer uma análise, quer dizer, tem uma parte já existente, né, e tem uma cidade que cresceu desordenadamente, principalmente na região norte, onde não chega nada, Paulo. Sabe, eu sei se vocês têm andado, eu ando também porque eu estou vereadora, senão estaria indo para minha empresa para casa, para a empresa para casa, e de vez em quando até a padaria, né? Então, eu andei mesmo, cada loteamento que fala que tem novo, eu estou lá. E aí eu fico assustada, porque não chega nada, nada. Para você ter ideia, tem alguns, não é só a internet. Eu tentei acho que tem 2 candidatos a vereadores do nosso partido, eu tive que ir lá, porque em nenhum momento a gente conseguia conversar, mesmo na pandemia, no Zoom ou outra ferramenta, com a população de lá, e todo mundo com o celular na mão. Então, assim, eu acho que se tem a conexão entre os diversos prédios, será que tem realmente em todos? Até onde isso aí pode ser ampliado? Mas eu acho que vale sim, vale investigar, vale a gente ter um olhar, porque seria uma forma também um pouco, talvez, mais barata, né, para chegar. Não é isso? É isso. A gente, na conversa com o atual vice-prefeito, ele até confirmou, né, que sim, essa rede é própria da prefeitura, conecta, segundo ele, todas as, por exemplo. E então, assim, ela é extensa e uma rede de fibra ótica tem capacidade para muito mais do que só dar acesso a um sistema de gestão, enfim, né, centralizado. Então, de forma segura ainda. Então, acho que isso talvez seja um caminho para iniciar, junto com uma parceria, né, com empresas de tecnologia também. Uma outra ideia que a TEP sempre conversou, a gente sempre conversou entre si, foi de fazer parceria com a prefeitura, empresas, né, de internet, assim, para fornecer esse tipo de acesso em praças ou até em ônibus, porque é o que a gente vê em diversas cidades pelo mundo e aqui o principal motivador da ATEP existir é a gente vocacionar Piracicaba para a tecnologia. A gente tem esse objetivo. Então, assim, como vamos atingir isso se a gente não conseguir que a nossa população seja incluída digitalmente, tem uma boa parcela, né, dela incluída digitalmente, né? Então, assim, isso é um tema bastante caro para a gente gosta de tocar sempre com os candidatos e
para poder entender como que cada um pensa, né, nesse sentido. Você sabe, Paulo, é um tema assim que eu fico apaixonada. Esses espaços públicos nós temos, eu acho que entre áreas verdes, praça e tal, acho que parece que passa de 300 na cidade. O lado bom. O lado ruim é a tristeza, que deixaram crescer bairros onde não ficou. Outro dia eu fui a um bairro de posto de saúde, eles vão no bairro vizinho, e aí tinha vacina para idosos, uma escadaria que você caía até de costas, de tão inclinada. E aí os idosos tinham que ir lá em cima. Eu fui em outro que tinha uma escadaria para baixo e aí banheiro para cadeirante, sem brincadeira. O dia em umas, o banheiro para cadeirante é lá embaixo, você desce a escadaria. Né? Então, eu fico... E não tem um terreno, aí a gente falava, nossa, mas tem um terreno, então nós temos bairros que não tem um único espaço. Essa distribuição não é democrática. Nós temos quase 300, mas nós temos áreas imensas, com a população adensada, sem um único espaço. Do lado bom, é que eu acho que precisa fazer um levantamento. Jardim Glória, outro dia, um prédio maravilhoso, cheio de jovens, cheio de gente motivada, eles têm uma construção diferente por causa do Frei Sigrist, e tem um prédio enorme lá, fechado, que é da prefeitura. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer esse levantamento. Eu adoro essa história da praça e do transporte público com pessoas conectadas, não é só, é conectada aqui na questão digital, mas tem uma conexão que traz a vontade pelo digital, e não precisa tanto dinheiro, né? A gente está sempre falando em dinheiro. Esses espaços, eu trabalhei 4 anos numa prefeitura com a parte de áreas verdes. O que a gente fazia? Na época, o digital ainda estava longe, mas a gente sentava com a população e via quais as reais necessidades para atrair as pessoas para esse espaço. Mais segurança, mais tudo. Inclusive, a questão da segurança comunitária é algo com conexão também e que a gente tem que investir, né? Então, acho que isso é extremamente possível e, assim, é algo que toca bastante minha alma, de pegar esses espaços públicos e ver, sem gastar muito, como que você traz as pessoas. Por exemplo, tem os senhorzinhos lá aposentados, eles adoram ter umas mesinhas com um joguinho em cima e que ficam ali na praça. A molecada tá louca para pista de bicicleta, de terra batida, é barato. E você levar a internet, tem um espaço cultural onde você conecta essas pessoas e deixa mais viva a cidade, é possível. E aí, porque não adianta a gente falar assim, olha, todo mundo vai hoje que vai ter um curso de capacitação online, não vai aparecer ninguém. Né? Então, você tem que fazer uma motivação, espaço agradável, arborizado, pôr plaquinha nas árvores de identificação com a nossa flora, fazer roteiros, a cultura está muito alinhada a isso. Os roteiros culturais podem trazer também uma isca para tudo isso, porque depois que você entra, né, e a terceira idade, que muitas vezes a gente fala, está desconectada, não está assim, não. As pessoas estão buscando também informações, é questão de ter oportunidade. Eu acho, assim, muito possível, também. E se você começar a colocar no primeiro momento ali o acesso à internet, sem dúvida nenhuma vai começar a ter uma mobilização, né? Vai começar a ter. Eu acho a ideia excelente. E eu vou investigar mais essa questão aqui da rede de fibra ótica, Paulo, para ver, eu poderia até mandar um requerimento, sabe, para saber quais são os prédios, quais são as regiões e o que está fora disso. Acho que já aproveitar, enquanto eu estou vereadora, mandar um requerimento, ter oficialmente essa resposta. Tá? O Fábio também, ele pergunta aqui do esgoto. Fala-se de esgoto está 100% tratado, né? Se é realmente verdade, se tem isso aí, se esse dado faz sentido. Quer falar mais uma coisa, Fábio? Abre o microfone. Não, é mais ou menos isso. A gente, assim, é uma propaganda muito forte da nossa cidade e até um ponto positivo para nós, né? Mas, assim, gera algumas dúvidas, né? Não é o que a gente ouve por aí e não é o que a gente vê, às vezes, na realidade, né? Essa história do esgoto 100% tratado hoje na cidade, eu pergunto até como um leigo em relação a essa situação, né? Isso é verdade? Então, ó, eu deixei vários documentos aqui, se precisasse, tem bastante coisa também do clima, e um deles aqui, eu pedi um levantamento para o programa de governo só sobre saneamento básico aqui. Né? Esses dados são do Sistema Nacional de Informações e são dados que o SEMAI precisa oferecer, então não é dado que a gente inventou, está aqui, oficial.
Bem, o que acontece? Hoje a gente tem, como eu comentei atrás, 252 loteamentos irregulares oficiais até 2016. Tem mais. 76 favelas. Isso não tem esgoto tratado, a maioria deles. Então, o 100% daquilo que é coletado. Nós temos uma enormidade de loteamentos irregulares, alguns clandestinos, né, diferente uma coisa da outra, mas esse tanto de favelas em área de proteção, que não deveria, né, o programa habitacional falha e invadem justamente a área pública, que é onde estão nossas nascentes, comprometendo a água, e que hoje tem uma lei para urbanizar, mas falta o programa habitacional. Então, tudo isso está fora. Mais do que isso, Fábio, também nesse levantamento eu pedi daquilo que fala que é coletado, quanto que está realmente, se é 100%, não é. Tem 3% aqui mesmo daquilo que é coletado que está vazando por aí. Isso são dados do próprio SEMAI para o Sistema Nacional de Informações. Então, não é verdade. Eu acho que é muito enganoso. Em primeiro lugar, 100%, só é 100% daquilo que é feito, do que não está feito não conta, né? Não entra nessa conta, e é bastante, porque são 252 loteamentos. Tem loteamentos com mais de 200 casas, tá? Então, não sei, é uma enormidade de pessoas. E também, quando a gente fala em saneamento, a gente tem que pensar nos resíduos, tá? Tá bem caótico isso, né? Eu penso muito que os resíduos a gente tem que resolver mais próximo, não pode mais ter caminhão atravessando a cidade, a gente vai ter que ter algum piloto em macro-regiões, porque, olha só, esses resíduos, se tirar o rejeito, ele pode virar, e isso tudo está em saneamento, né? Resíduo entra em saneamento, ele pode virar composto orgânico, isso já é uma praia que eu ando bem, né? E que esse composto orgânico, por que não está podendo ser usado? Porque compraram um equipamento da Alemanha e que lá funciona, aqui não funciona, e foram tentar fazer a compostagem, é um centro só para o município inteiro. A Exalc tentou fazer experiência, morreu tudo, porque tem mercúrio no meio do orgânico. Então, vai ter que ter uma educação para isso também. E se a gente resolve em macro-regiões e começa a entrar com um pouco de agricultura urbana, periurbana, para conter, inclusive, a expansão urbana sobre o rural, a fagocitose, né? Você consegue fechar. Essa parte de saneamento tem muito para andar. A água, vazando 50% do que a gente trata pela cidade. A gente paga dobrado e perde dobrado. A cidade que era para crescer para a região sul, pelo plano diretor, pela parte técnica, novamente a pesquisa, as informações são ignoradas, e vai em direção Corumbataí, que é a nossa maior fonte para a nossa água, quase tudo vem de lá. Depois, o planejamento que não é adequado, que vai gerando tudo isso, vai gerando a não coleta, vai gerando água que não chega, enfim. Então, você mexeu num ponto nevrálgico aí, em primeiro lugar, então o país está muito mal, sabe? Se tiver em primeiro lugar. Tudo bem. Assim, já chegando aí à parte final da nossa entrevista, da nossa reunião, assim, é evidente, o tempo é escasso, é evidente, mas também é pontual para a gente ter também, você também ter todo o dia completo para você aí e fazer toda a sua campanha, né? Mas, assim, eu quero fazer uma pergunta do seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, realidade já está aí, né? E, assim, é um ponto aí na prefeitura que tem que se tomar muito cuidado disso aí, né? Um cuidado que se tem que ter a mais, não que não tivesse, mas agora está cada vez mais. E se tem um banco de dados importante na cidade, é o banco de dados da prefeitura, né? Como que o seu governo vê isso aí? Como que você vê isso? Até mesmo como vereador, enfim, o que está se falando sobre LGPD na cidade? Eu não ouço falar muito, Jaime. Agora, eu sou bem legalista nas coisas. Eu acho que aquilo que realmente é proteção, até porque eu acho que tem informações que você também não pode disponibilizar, que tem aí a questão dos dados pessoais e tudo mais. Então, acho que a gente vai ter que, realmente, da parte, ter a transparência, a gente tem que ter transparência, que eu falei, contrato em tempo real. Agora, esse banco de dados, a gente precisa ver do ponto de vista legal aquilo que tem que se proteger, né? E acho que aí não tem como fugir disso, porque muitas vezes a gente vai no voluntarismo
e fala, não, as leis, ora as leis, né? Mas não é assim. Eu acho que a gente vai ter que ter um corpo aí jurídico bastante forte, correto, e tem, né? Como tem advogados bons aqui, veio tanta gente boa nos ajudar, e entender mais profundamente essa lei geral, né, da proteção de dados, para realmente ver aquilo que não, você não pode disponibilizar, ou se pode, não é para todo mundo, né, para estar lá, né, escancarando todo mundo, mas você tem que garantir o processo, né, aí você tem a lei da transparência também, e você tem que garantir que as leis funcionem, uma conversa com a outra novamente. Mas a gente vai ter que criar, né, eu acho que ali tanto, não só a Procuradoria, nós temos aí a controladoria, que hoje também não funciona, então tem toda uma parte jurídica que também a gente vai ter que ver como que organiza para ter a proteção e, ao mesmo tempo, garantir a transparência, que também é outra lei que te, né, que te coloca para... E que é pouco cumprida, inclusive. Né? Bom, Nancy, essa foi a nossa reunião, esse foi o nosso encontro, esse foi o nosso... Jaime, eu queria só colocar mais uma coisinha, se eu puder. Ainda tem um tempinho, 9 minutos. Tem sim. Nancy, a gente, aqui também na ATEP, um objetivo de criar um evento, sabe? Um evento que, obviamente, vai nascer pequeno, mas tem uma ambição grande, de ser um evento de tecnologia para atrair, né, talentos, atrair pessoas da região, atrair empresas da região para cá. Nós, até agora, temos bastante dificuldade em conseguir isso. A gente não vai conseguir isso sem a ajuda do poder público. Então, eu dei uma olhada no capítulo 13 do teu plano, que fala de turismo, e acho que isso está incluído no turismo de negócio. Para vocacionar Piracicaba seria uma coisa interessante para o turismo, vocacionar para a tecnologia, né? Então, assim, eu queria saber de você, se você acha que o poder público, a prefeitura, se, né, na sua gestão, teria abertura a isso e como que você veria essa possível auxílio, ajuda para realizar um evento desse. Como a gente tem, por exemplo, assim, tão famoso, conhecido, que é o de humor, né, o Salão de Humor. A gente gostaria também de ter Piracicaba conhecida como um polo de tecnologia. É uma delícia responder essas questões, né? Eu falo que, assim, de um jeito muito simples, sabe o que parece? Que a gente tem uma despensa, a gente tem todos os ingredientes possíveis e a gente só faz arroz queimado, porque é impressionante. A cidade, assim, o que ela tem de coisa boa em tudo, recursos naturais, gente que gosta daqui. Eu já morei em outros municípios, eu tinha município que todo mundo queria ir embora, parece estar sempre de passagem, as pessoas gostam daqui, a gente tem uma posição geográfica maravilhosa para fazer um evento como esse, um aeroporto perto, não está longe de São Paulo, enfim, tem espaço, né? Tem município que está trancado, ali já Americana com Santa Bárbara, não sabe que rua é. A gente tem um município e gente inteligente, instituições maravilhosas querendo ajudar. Eu acho maravilhoso isso. Eu gosto, né? Eu estava lá, Exalc Show, que começaram, já estava eu lá ajudando a montar, organizar Exalc Show, tem eventos diversos aí. Eu adoro essas coisas, porque a conexão com as pessoas e desarmar, né? Porque é um lugar que não tem cor partidária, na tecnologia mexe com todo mundo. Eu acho que a gente tem que promover, não só esse, né? Eu tenho vários temas aí, do turismo, assim, é uma fome para pegar isso, e o turismo é maravilhoso, o engenho, a Rua do Porto, mas nós temos tanta coisa para fazer, e uma coisa vai gerando a outra, vai gerando renda, vai gerando emprego, vai gerando conexão, vai gerando cidade mais segura, né? E nós temos vocações muito fortes aqui. Eu acho, pelo conhecimento, é uma vocação. Tem município que ninguém quer saber de nada, que tem uma avidez, existe uma avidez. As pessoas gostam de se conectarem, está faltando. E isso é o espaço, Paulo. Eu não sei em termos de recurso, e a gente promete, eu não gosto de fazer promessa, mas essa dá para fazer, de ser transparente com os recursos. E, assim, e ter um lugar de interlocução para a gente conversar. Eu acho a ideia maravilhosa. A ideia é maravilhosa, só pode... movimenta tudo, né? E meu sonho também lá no turismo é que a gente, além de hotéis que a gente põe aí nessas programações, como o grande
encontro, seja lá o que a gente pensa, um fórum, o que seria uma feira, né? Uma feira conectada com, enfim, com outros espaços. Você movimenta em uma rede, você pega uma rede hoteleira, eu morro de vontade de ver pousadas aqui em Piracicaba, começaram algumas propriedades, então você tem um turismo, você faz por centro tecnológico, você põe os roteiros de turismo na cidade, diferente de ir lá na Rua do Porto, isso conecta com outras áreas que também gera, né? Talvez quando vem para Piracicaba, que vem para uma feira tecnológica, mas vem com vontade de ver o povo da pamonha também, entendeu? E que a gente conecte essas coisas como uma curiosidade, como um outro vetor de econômico. Eu falo pamonha é o jeito de falar, né? Mas nós temos ali a Catavento, que tem um monte de família trazendo filho de São Paulo para comer fruta no pé. A gente pega na rua aqui, acha natural. Então, tá vindo família com os filhinhos, porque eles, né, não têm esse contato, vem, passa o dia para pegar a fruta no pé e vai embora para São Paulo. Então, tem que conectar essas coisas. E uma feira como essa, eu acho que pode trazer um entorno muito rico também, ajudar, né? Maravilhosa a ideia. Então é isso, Jaime. Desculpa interromper. Obrigado, Nancy. Imagina, pontual, importante a pergunta, né? Fábio, mais alguma coisa aí, Fábio? Então, Nancy, agradecendo aí a disponibilidade, Nancy, agradecendo a disponibilidade aí, né, de se estar presente com a gente, de fazer essas propostas e responder as perguntas, né? Eu quero dizer, sem dúvida nenhuma, que a TEP é parceira e quer fazer esse laço aí com o poder público. Então, por favor, nos use, né? Ou seja, faça essa conexão também aí, então eleita, e vamos fazer esse processo e tudo mais. Fica aqui um espaço aí para você aí para agradecimento, né? E sucesso na campanha. Obrigada, Jaime, Paulo, Fábio, todos vocês que fazem parte aí da ATEP, né? Eu adorei, e assim, a gente está na luta, eu acho que está tudo muito indefinido, a Raíssa, né, também, o Vitor iniciou a gravação, é mesmo a Raíssa que fez os contatos, enfim, todos vocês, mas a gente está na luta, está todo mundo no páreo, está uma coisa indefinida, então a gente está voto a voto, realmente até domingo, e chegando lá nós vamos precisar muito de vocês. Gosto disso, gosto de trazer as pessoas que têm informação e ter ações conjuntas, né, de uma forma ordenada, e vocês são fundamentais. Adorei aqui conversar, adorei ser questionada, me alertou também para muitos pontos aqui que eu ainda não estava antenado, vou sair daqui, já anotei no meu caderninho, e contem comigo também, tá? Muito obrigada aí pela oportunidade que vocês me deram. Obrigada. Tá, joia. Obrigado, Nancy. Bom dia para todo mundo. Bom dia, gente. Obrigada. Bom dia a todos. Tchau, tchau.